Quando você pensa que já viu de tudo, surge uma nova teologia chamada uma teologia preta, que trazem versículos bíblicos distorcidos, dizendo que esses versículos baseiam o racismo. Então dizem que a Bíblia sim é racista e esses versículos podem provar isso. E é sobre esses versículos que nós vamos falar no vídeo de hoje. Então não sai daí que eu volto já. Olá, querido! Seja muito bem-vindo de volta ao canal Papo Teológico. Eu sou Getúlio Cardoso, sou teólogo, sou escritor, sou pastor, sou pregador do Evangelho e tento ensinar uma teologia séria e verdadeira aqui no YouTube. E hoje o vídeo é sobre dois versículos que têm rodado aí as redes sociais, dizendo que a Bíblia embasa o racismo. Então, se você não vive numa bolha, eu tenho certeza que você ouviu falar do cancelamento do hino 39 da harpa cristã. Se você não viu, eu tenho um vídeo, vou deixar linkado aqui, que é o vídeo que nós falamos do Kleber Lucas, que ele está cancelando o hino 39 da harpa cristã, dizendo que é um hino que baseia um racismo, né? Que traz ali um racismo, que diz que a pessoa, ao aceitar Jesus, ela se transforma alva mais que a neve, ou seja, que ela se transforma branca, que o hino está dizendo que a coisa preta é ruim e a branca é boa, então os negros são ruins e você tem que se tornar branco, ou seja, sem nexo nenhum. Só que esse hino, ele é baseado em alguns versículos, ok? E um desses versículos eu trouxe já no vídeo passado, então você dá uma olhadinha lá, e eu vou trazer mais dois hoje, que são aqueles que realmente o compositor ou os compositores se basearam para poder estar escrevendo esse hino, ok? Então nós vamos analisar esses dois versículos e eu já digo de antemão para vocês que não tem nada de racismo. A Bíblia, ela não apoia racismo, ela não apoia escravidão, ela não apoia a pena de morte, ela não apoia nada desse tipo de coisa. O que existe na Bíblia são interpretações de cada pessoa. Então alguns leem os versículos e interpretam de forma errada e nós vamos interpretar aqui de uma forma hermenêutica e exegética, ou seja, com seu texto e o contexto e tirando do texto aquilo que ele quer dizer, ok? Então, pega a sua Bíblia e vamos abrir no Salmo 51, versículo 7, que é o primeiro versículo que nós vamos analisar nesse vídeo. Purifica-me com isopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Esse então é o versículo, ou um dos versículos chaves para o hino 39 ser composto, ok? Só que esse versículo que nós lemos aqui faz parte de um contexto que não é um contexto direto, e sim um contexto remoto, ou seja, algo lá de trás. Para que a gente possa entender o contexto, nós temos que voltar lá atrás. Se você estudar um pouquinho a cultura judaica, você vai entender que o estudo da Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, também conhecido como Pentateuco, eles são divididos em porções semanais, e as porções são chamadas de Parashá, ou Parashiot. E dentro dessas paraxás nós vamos estudar a Parashat Hukat, que é a paraxá do decreto que Deus dá ao povo para um ritual de purificação. Então, ali se alguém morresse na casa, todo o ambiente ficava impuro, e se alguém tocasse no morto também ficaria impuro, e Deus dá uma ordem. Até o nome Hukat é uma ordem, um decreto sem explicação, mas isso a gente estuda depois. O ponto-chave aqui é que Deus mandava a pessoa que estava imunda, ou seja, impura, comprar uma vaca vermelha, uma vaca ruiva, ou uma bezerra ruiva, uma novilha ruiva, e teria que levar ao sacerdote, no caso ali seria o filho de Arão, e ele levaria para fora do arraial e ali imolaria aquela vaca, pegaria o sangue, misturaria com água, depois queimaria aquela vaca junto com seu esterco, com tudo, e iria espargir no rosto da pessoa impura a água, o sangue e as cinzas. E jogaria ali naquela fogueira, jogaria algumas coisas, entre elas o isopo. É isso que o salmista está dizendo aqui. Ele queria ser purificado, assim como o povo do deserto foi purificado. Então a gente entende aqui que não tem nada a ver, ou seja, não tem nada com cor de pele. Aqui é simplesmente que o salmista está se sentindo impuro, o salmista está se sentindo imundo, só que ele fala o seguinte: purifica-me.
purifica-me assim como foi purificado o povo do deserto, assim como eles lá se purificaram no tabernáculo, que nem poderia ser no tabernáculo, era do lado de fora. E essa novilha, ela faz uma alusão, ou seja, ela é uma tipificação do Cristo que foi levado para fora e foi imolado lá fora, e através do seu sangue nós somos purificados, ok? Então, o sangue, ele tem tudo a ver. Porque o pecado, ele tinha cor na Bíblia, ele tem cor na Bíblia. E o pecado não é preto, o pecado ele é vermelho. Então toda vez que você vê fazer uma alusão ao pecado, é vermelho. Então por isso que ele não está pedindo sangue, por isso que ele está pedindo o isopo. Ele quer se libertar do pecado. Não tem nada a ver com cor de pele, não tem nada a ver com branquitude, nem com negritude. O que tem a ver aqui é que ele está se sentindo imundo, ele está se sentindo impuro e ele quer ser purificado. Então essa é uma pequena explicação a respeito desse versículo. Vamos ao segundo versículo, que também ele vai encaixar exatamente com essa paraxá, ou seja, com essa porção semanal que é estudada no Pentateuco ou na Torá, que tem tudo a ver com esse hino 39, com essa paraxá, e encaixa com esse salmo que também é referência, ok? É o livro do profeta Isaías, capítulo 1. Vamos analisar o texto. Isaías, capítulo 1, o verso é o de número 18, que diz assim: Vinde então, argui-me, diz o Senhor, ainda que vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã branca. Então esse versículo ele está encaixando exatamente com o que o salmista disse. Aqui a Bíblia está dando cor. Aqui a Bíblia está dando cor ao pecado, está dizendo, ainda que seja, eu os tornarei branco. Então, quando eu falo branco, eu estou falando de neve, ou seja, quando você olha aquela neve, não tem uma poeirinha, não tem nada que desabone, né? Aquela cor branca, tá sempre branquinho. Não quer dizer que a Bíblia esteja trazendo uma referência racista, que aquilo que é preto é ruim, aquilo que é branco é ruim. Não, a Bíblia está falando de vermelho, a Bíblia está falando de sangue. O sangue, a cor vermelha, traz uma coisa ruim. Tanto é que Jesus, ele verteu o seu sangue, ele colocou sobre ele, ou seja, ele tomou sobre si tudo que era para vir para a gente, ou seja, através das suas pisaduras nós somos sarados, ou seja, através do sangue, o sangue dele nos purificou. Você sabe que quando Jesus ele foi crucificado e quando ali aquele soldado enfiou aquela lança nele, saiu água e depois saiu sangue. Lembra da vaca que nós olhamos aqui rapidinho, que não foi nenhum estudo, foi só uma passagem rapidinha? Ali primeiro tem que ser colocado a água e o sangue e ser espargido junto com a cinza no rosto da pessoa para ela ser o quê? Purificada. E hoje nós somos purificados através do sangue de Jesus. Então não tem nada nesse versículo de Isaías aqui que desabone e que traga algo preconceituoso, algo racista, essa teologia preta que estão pregando aí. O que Isaías aqui, o que o Senhor está falando através de Isaías aqui, é que ainda, ou seja, ainda que os seus pecados sejam grandes, eu vou transformar vocês. Ainda que vocês sejam pecadores, ainda que vocês sofram, ainda que vocês sejam pessoas ruins, eu posso transformar vocês naquilo que vocês não são, naquilo que vocês não querem ser, mas no momento que vocês quiserem, eu posso transformar. A Bíblia ela está dizendo exatamente isso, que quando Deus fala roupas brancas, vestes brancas, ele está falando de pureza. Deus não está falando de cor de pele, Deus não está falando ali de raça, não, Deus está falando de pureza. Então, esses versículos não são racistas, esses versículos eles falam de transformação. O que nós temos hoje em dia aí são só pessoas querendo aparecer. Só pessoas querendo lacrar, que não entendem nada de teologia, que não entendem nada de estudo bíblico e querem sair dando pitaco nas coisas da Bíblia. O que eu mais estou vendo aí são pessoas que eu tenho certeza que acham ainda que Eva comeu foi uma maçã e hoje querem debater teologia, querem falar a respeito de teologia. Aí pegam um hino maravilhoso e dizem, não, esse hino é racista. Por quê? Porque eu acho. Porque a bolha que eu estou vivendo aqui na minha universidade, no meu ciclo novo, está dizendo que é racista, então é racista. Não tem nada de racismo nisso. Quando você lê a perícope, estuda a perícope e pega o texto e o contexto, faz uma hermenêutica, uma exegese bem aplicada dentro do texto, você percebe que Deus não está nem
nem aí para a cor da pele. O que Deus quer é mudar o interior da pessoa. Então, quando o salmista diz, limpa-me, ou seja, eu quero a mesma coisa que teve lá atrás, é que o salmista está se sentindo daquele jeito, impuro, imundo, e ele quer que Deus transforme. Assim como era jogado lá atrás, o isopo, o cedro, o carmesim dentro daquela fogueira que estava sendo queimada a vaca, ele está dizendo o seguinte, eu quero a mesma coisa para mim. Por quê? Porque eu estou imundo, porque eu estou impuro, e aqui eu não estou vendo um sacerdote para que pudesse jogar alguma coisa em mim aqui, a água, o sangue e a cinza. Eu quero que o Senhor faça por mim, ou seja, era o salmista clamando pelo Messias, era o salmista clamando pelo ungido, que quem era? Jesus, que breve chegaria para poder trazer isso ao povo. Então o que o salmista pediu se cumpriu em Jesus. O que Deus falou através de Isaías também se cumpriu em Jesus, ou seja, são profecias messiânicas. É um salmo messiânico e é um capítulo messiânico do profeta messiânico Isaías. Então eu espero ter esclarecido a vocês aqui que esses versículos estão falando de pureza, esses versículos estão falando de conversão, esses versículos estão falando de busca pelo Mashiach, ou seja, oração pelo Messias, para que eles não precisassem mais de sacerdotes, que eles não precisassem mais de alguém que intercedesse por eles, que o próprio Deus intercedesse por eles. Então isso era um grito messiânico, tanto da boca de Isaías, que o Senhor usou, tanto da boca do profeta, que também escreveu tudo isso, ok? Então eu espero que você tenha aprendido um pouquinho aqui. Eu sei que são minutos rápidos, mas é que tá essa polêmica aí. E a gente, como fala de teologia, que a gente tem que trazer os versículos, só que eu não posso aprofundar muito, que fica um vídeo chato, muita gente não vê, mas eu sei que, pelo menos esse no rasinho aqui, você entendeu um pouquinho que aqui fala de conversão, isso aqui fala de busca, de espiritualidade, e nada tem a ver com a cor da pele, ok? Tudo que passar disso é procedência maligna e má interpretação do texto, ok? Então, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou desse vídeo e é a sua primeira vez aqui, eu peço a você, me ajuda, se inscreva aqui no canal, venha fazer parte dessa família que estamos quase chegando a 3 mil inscritos. Eu glorifico a Deus pela vida de cada um inscrito que sempre está aqui, curtindo, comentando, deixando a opinião, mandando perguntas para mim, tanto aqui quanto lá no Instagram. Agora também estamos no TikTok, lá também fazendo vídeos. Eu quero que você me siga lá também em todas essas redes sociais para que a gente possa estar aí crescendo em graça e em conhecimento e fechando todas as brechas. Aonde a gente puder, a gente vai estar lá abençoando vidas e ganhando almas para o reino. É isso que é o nosso papel aqui na internet, ok? Eu espero que você tenha gostado e eu espero você no próximo vídeo, em nome de Jesus.